Pós-jogo de Lanús 1, Fluminense 0. Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, quem dera fosse Libertadores. Bem, a gente está aqui diretamente de Lanús, aqui na Grande Buenos Aires. E, cara, é muito complicado o sentimento que se tem depois de se perder um jogo de ida da forma como a gente perdeu. A primeira coisa que eu acho que é justo falar, e enfim, sabem que todo pós-jogo aqui meu, eu dou a minha opinião, sendo a opinião da maioria da galera, sendo a opinião da maioria do torcedor ou não. Vocês sabem que eu sempre tenho isso aqui, você sabe que quando você clicar aqui você pode discordar ou concordar de mim, mas você está lendo a minha opinião, você não está lendo um recorte do que saiu na internet, nem nada do tipo. Até porque no pós-jogo eu nem consigo olhar a internet. Mas hoje, pelo que eu vi rapidamente, conversei aqui com o Fio e com o Lessa que conseguiram fazer ali mais o pós-jogo, eu acho que a gente está fechado, na nossa opinião, tá? Acho que boa parte de quem está comentando aí vai concordar comigo na análise que eu vou fazer do jogo. Então vamos lá, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like aqui também, mais uma vez aqui, só para falar com vocês, tá eu, o Fio e o Lessa aqui, os três sócios do Jornada KTO 1902, que é aqui essa canoplazinha que tá aqui, que é o grupo que faz a cobertura do Fluminense nos 59 jogos que o Fluminense fez até agora. Fora de casa, dentro de casa, fora do Rio, dentro do Rio. Qualquer lugar é Jornada KTO 1902, é o Grupo Jornada, é o Raiz Tricolor. Eu, por exemplo, daqui volto para casa, vocês sabem, minha esposa está grávida, vai fazer 8 meses agora. Mas o Lessa vai para Salvador e a gente tem cobertura em tudo quanto é lugar. Então se inscreva lá no Jornada também, dá esse apoio pra gente. Eu falei que você provavelmente ia concordar com a minha análise, né? Vamos ver. Porque o primeiro tempo não. O primeiro tempo, no geral, os 45 minutos iniciais não são ruins do Fluminense. São 45 minutos que você olha e fala, quando acaba o primeiro tempo, você fala assim: vai dar merda, vamos perder, só dar os caras. Não. Os primeiros 15 minutos, acho que sim. Acho que sim. Acho que. Eu falei durante o pré-jogo e fiz um vídeo que eu acho que tá válido ainda, porque tem um jogo de volta, que os caras são muito fortes em casa. Os caras têm uma boa campanha. E eles jogam aqui amassando o adversário na marcação, não deixando o adversário respirar. Por quê? Porque a maior defesa, o maior ataque deles é a roubada de bola e a execução direta, o contra-ataque. Quem viu o pré-jogo aí vai confirmar isso. Falei, eles só fazem gol com poucos toques na bola. Quando tem a posse de bola, não criam tanto. E o Fluminense no início do jogo insistiu numa marcação alta que eu confesso que eu não estava entendendo direito. Marcando lá na saída de bola do Lanús. Não sei qual era o objetivo. Porque justamente fazia com que eles tivessem espaço para fazer uma ligação. E eles acharam uma maneira de jogar botando o ponta esquerdo deles, que é o Toto Salvio, que é um cara mais destacado do time deles. Botou o Marcelino Moreno para cair daquele lado, que é o camisa 10, foi o autor do gol, inclusive, no final. E ficou só o Guga. O Hércules, que no início do jogo parecia fazer uma marcação individual no Marcelino Moreno, não estava acompanhando. O time ficou meio perdido e eles criaram pela esquerda ali pelo menos umas 4 ou 5 quase chances. Né? Porque quando tinha a posse de bola ali, tentavam sair mais rápido por lá e chutavam, acabaram chutando para fora, não tiveram nenhuma chance perigosa, porque a partida do Thiago Silva foi muito boa, rebatendo bastante. Quando deu 20 minutos, o Fluminense se acalmou e entendeu o jogo. Dá a bola no pé deles, eles se embaranaram, não conseguiam criar jogadas, ficaram nesse negócio de tentar chutar de fora da área sem muito perigo. O Fábio nem trabalhou no primeiro tempo direito. E aí o Fluminense começou a ter um pouquinho mais a posse de bola. O Fluminense começou a chegar mais, a contra-atacar mais. O Everaldo começou a fazer um bom pivô. O Fluminense começou a ter chances criadas. Assim, são uma quantidade grande de chances, principalmente nas costas do Marcit, lateral esquerdo deles, que avançava bastante, junto com o Marcelino Moreno e com o Toto Salvio, que eu falei do lado esquerdo. E a gente, por mais que tenha tido um início de jogo muito ruim do Guga, a reta final do lado direito é boa. Canobi começa a aparecer mais por ali em jogadas no ataque, não fica só preso na marcação. Nonato aparecendo na área. Tem uma jogada, inclusive, com uma boa jogada do Canobi, que ele toca a bola um pouquinho mascado ali, o Nonato tenta o chute, a bola é travada. Tem outra pelo lado direito também, um bom cruzamento do Guga, que o René. Aí faltou aquela leitura, né? O René bate de direita por cima, de dentro da marca do pênalti. Não é a perna boa dele. E o Serna estava atrás esperando essa bola chegar. Tem uma jogada criada pela esquerda também, que acho que o René acaba cruzando para a área. Uma bola pro Nonato, o Nonato não alcança, porque não é centroavante cabeceador, e era uma bola pro Everaldo chutar de fora da área. Tipo assim, a gente chega no primeiro tempo. O primeiro tempo termina. Eu acho que a estratégia do Fluminense não foi certa o tempo inteiro, mas o primeiro tempo termina com uma sensação de que o Fluminense entendeu o jogo contra o Lanús, e a partir de agora a gente vai ver um Fluminense que não precisa dominar a partida, pelo contrário, domina a partida dando a bola pro time adversário.
Só que volta pro segundo tempo, eles mudam um ponta, botam um outro ponta que chuta mais fora da área, que trocam o Segovia pelo Aquino. E aí, cara, parece que a mudança, a gente volta pro início do primeiro tempo. O time volta com um início do primeiro tempo tentando marcar, o início do segundo tempo tentando marcar alto. Começa a se tornar, eu até citei ali o que o Baldasso citou umas expressões quando o Internacional perdeu pro Fluminense. Acho que no jogo do Beira-Rio, o jogo da ida. Que o meio de campo do Internacional tinha se tornado uma paçoca. Parecia aquele negócio tudo maçarocado que ninguém sabia onde estava o quê. Tinha se tornado um ornitorrinco tático. O Fluminense chegou nesse ponto no segundo tempo. Passam 10 minutos, o Lanús não ameaça, tanto, 12, 15, e a gente começa a falar, olha, o Fluminense está cansando em campo, aparentemente está cansando, já não sai mais tanto. Ah, o Renato vira, naquele momento, onde o Lanús começou a dar espaço, que o Lanús também começou a cansar. O jogo começa a ficar um pouquinho mais aberto, mas ninguém tomava a iniciativa do jogo. Ninguém chegava com mais perigo. E aí, cara, quando vem por volta da metade do segundo tempo, o Renato faz uma mudança que aí, assim, desanda a maionese completamente. Porque ele mexe no time, colocando o Bernal no lugar do Martinelli, que depois da coletiva ele disse que achou que o Martinelli estava cansado e o Martinelli depois disse que não estava. Desculpa, ele não tem como perguntar dentro de campo isso pro Martinelli. Tá cansado? Não pode. Isso é proibido perguntar. Desculpa a esfarrapada do Renato. E aí o time desanda porque ele bota o Bernal, ou seja, na teoria, dá 2 passinhos para trás, que o Bernal é mais marcador. Ele disse que discorda disso. Enfim, leitura dele, do treinador. E ele também mexe no... Ele mexe botando o Soteldo no lugar do Serna. O Serna não fazia uma boa partida, é bem verdade. Tá na sequência, numa sequência em baixa o Serna. Mas o que o Soteldo poderia agregar naquele momento? Dali pra frente, um jogo que, se não era bom, o primeiro tempo foi disputado, foi ok, e no segundo tempo se apresentava um jogo muito travado, com grande possibilidade de ir pro 0-0, o Renato pega o time do Lanús e fala: que tal se a gente ficar no meu campo direto? E por mais que eu tenha falado que o Lanús tem muita dificuldade para criar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os caras começam a ter oportunidade, mas com dificuldade para criar. Chutando de fora da área, e bola pela direita, e cruzamento, e tome de rebatida do Thiago Silva. O Thiago Silva foi uma grandíssima partida. A partida do Thiago Silva foi muito boa. O Thiago Silva doutrinou o Castilho, o centroavante deles. E aí, obviamente, vai dando aquele espaço, sai um gol do Lanús, né? Não saiu o gol do Lanús. O Fluminense se retrancou, o Lanús teve dificuldade para criar chance, conseguia chegar mais, mas não tem uma defesa do Fábio. O jogo do Fluminense começa a ficar muito ruim porque o Renato se fecha muito cedo. Que toque na bola o Soteldo tem do meio para frente? Nenhum. Tem 2 ou 3 tentativas de drible, que sofre a falta, assim, mas no meio de campo. Porque o Fluminense não chegava mais no campo de ataque, não tinha chegada mais. E aí, assim, até aí é o Renato querendo segurar o resultado fora de casa. Fez isso cedo demais e tal. Problemas, coisas que eu sempre falei aqui, porque às vezes chega um outro e fala assim: ué, você não estava elogiando o trabalho do Renato? Sim, aquela parte que eu achava que ele merecia elogio. A parte que eu acho que merece crítica tá aí o tempo todo. Pode ver vídeo de vitória também que eu vou estar criticando a mesma coisa. É um problema do Renato fechar muito cedo, ser pragmático demais, ser burocrático até em alguns momentos. O resultado, por tudo, etc. Só que ele faz uma mexida na reta final que eu não compreendo nada, cara. Que aí ele basicamente ele fala na coletiva depois assim, que ele mexeu para se defender e depois ele percebeu que dava para ganhar o jogo. Ele teve 20 minutos do segundo tempo para perceber que dava para ganhar o jogo. Aí ele retranca o time, chama o Lanús todo pro seu campo. Aí com 40 ele fala: acho que dá para ganhar o jogo. Troca o centroavante, beleza, Everaldo pelo Cano. Bota o Júlio Fidelis no Guga. O Fidelis tem uma chegada ofensiva já melhor, tinha mais perna do que o Guga e tá jogando melhor do que o Guga, a bem verdade é essa. E bota o Lúcio Acosta no lugar do Nonato, que evidentemente bota o time um pouco mais para frente. O Renato acho que não falaria isso na coletiva, mas eu acho que ele percebe que ele errou na mexida do Bernal pelo Martinelli. Talvez naquele momento, se ele quisesse mesmo, quero botar o time. Não, botar um time um pouco mais pra frente. Tira o Martinelli e bota o Lúcio Acosta, recua o Nonato. E aí, com 20 minutos, fez isso, expôs um pouquinho mais o time, talvez tenha a chance do Lanús, mas se não tiver, talvez tenha a chance nossa. Tá 0-0 ainda com 40, aí, não, vamos botar o Bernal aqui
no Nonato, recuar um pouquinho mais, enxergar um pouquinho mais o jogo de volta. Mas não, ele faz o inverso. Ele recua o time no meio do jogo, chama o Lanús pro seu campo e bota o time pra frente na reta final. E aí o que acontece? Contra-ataque dos caras. Os caras criam sem precisar de muitos toques na bola. E é um contra-ataque que tem uma série de erros. O Bernal, que por sinal tomou nota 0 no pós-jogo do Jornada, merecidamente, que erra tudo depois que entrou, que aí isso vai pra conta do Renato nas mexidas, etc. Mas o jogador tem que se ajudar também, né? O Bernal quase que fica assim, ó, olhando, acho que é o Marcite, não sei quem é o canhoto que faz o cruzamento pra área quando sai o gol do Marcelino Moreno. É um contra-ataque de escanteio nosso. Uma ultrapassagem. No primeiro tempo já tinha tido uma do Thiago Silva, que o Thiago Silva vai pra frente com ímpeto ali e tal, e a gente toma um contra-ataque que o cara tá por isso aqui impedido e saindo cara a cara com o Fábio, porque a gente ficou com um zagueiro a menos. É óbvio que o medo de perder tira a vontade de ganhar, isso é evidente. Mas pra você ganhar, você tem que se organizar. E o time do Fluminense, nessa recomposição, ficou desorganizado. O gol é um contra-ataque dos caras, que, como eu falei, o Bernal ficou olhando, o cara passa, chuta pro meio da área, vai todo mundo para aquele lado onde tá a bola e ninguém tá vendo o camisa 10 do cara chegando na marca do pênalti sozinho para finalizar. Quase dá certo ainda, porque a bola bate, passa embaixo das pernas do René, bate no pé do Fábio, bate na trave, no travessão e entra. Obviamente esse jogo podia ter sido 0-0 com um milagre do Fábio absurdo no final. Mas eu acho que é bem verdade que 1-0 representa muito mais do que foi esse jogo. Foi um jogo para a vitória do Lanús, infelizmente. O que sobra pra gente agora? Cara, complicado. Porque eu venho falando isso há um bom tempo. O Renato é um cara que tá apostando tudo nas Copas. Quando a gente perde pro Corinthians, tira a paz do jogo do Vitória e do Lanús. Obviamente o Fluminense tem plena capacidade de chegar no Maracanã e ganhar o jogo por 2-0, liquidar a fatura e tá na semifinal. Plena capacidade. O Fluminense tem ganhado todos os jogos no Maracanã. É uma máquina no Maracanã, na Sul-Americana. Mas sabe aquela pessoa que fica vivendo no risco o tempo inteiro? E uma hora dá errado. E o Fluminense está passando por isso nesse momento. Perdeu pro Corinthians e vai ter um jogo dificílimo contra o Vitória no Barradão. Se perder pro Vitória, fica ameaçadíssimo de zona de rebaixamento. Perdeu pro Bahia, conseguiu recuperar. Se perder pro Lanús agora em casa, se não conseguir ganhar do Lanús, está eliminado da Copa Sul-Americana. Um título totalmente... Vou mudar. A Copa do Brasil está acessível. A Sul-Americana é um título onde o Fluminense é favorito. E eu vou reagir à coletiva do Renato ainda. Mas assim, Renato... O Renato meter na coletiva que o Fluminense não tem dinheiro, chegando aqui pro Lanús, um clube de bairro, um clube que provavelmente nunca viu uma contratação do tamanho da contratação que o Fluminense fez no Soteldo. Francamente, né, Renato? Francamente. O Fluminense fez um papelão. Do intervalo pra frente, um papelão. Primeiro tempo acho que é okay, até que é ok. Atuação fraca de um Renato que errou na leitura de jogo e nas mexidas. E talvez faltou um pouco de humildade na coletiva para poder... Enfim, coletiva a gente fala depois. Plenamente recuperável. Acho que o segundo tempo, se o Lanús fosse um pouquinho melhor na criação, poderia ter definido os resultados. Me incomoda muito o nosso centroavante não ter uma bola para ele finalizar. Não receber uma bola para finalizar. O Everaldo finaliza muito pouco, porque sai bastante da área, faz até ter feito bons pivôs, mas não finaliza e não chega a bola para finalizar. Falta criação, falta repertório ao Fluminense. E repertório é o que a gente precisa para um jogo assim, para jogos de mata-mata. Contra o Bahia, 2 jogadas que a gente conseguiu originar a partir da entrada do Lúcio Acosta. Quero ver qual vai ser a escalação lá. Em casa, com o Nonato criando, a gente vai ter mais dificuldades ainda contra um Lanús que já vai ter vantagem no placar. Enfim, se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu!